Boa tarde, final da tarde, começo da noite do dia 28 de outubro de 2020. Estamos no Outubro Rosa, aqui minha camiseta da Embrapa. Eu estou fazendo uma série de vídeos esse mês para saúde e bem-estar da mulher, então já falei da mamografia, já falei da prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de colo de útero, já falei de violência, já falei um vídeo super pessoal sobre cyberbullying, sobre dicas de como não cair nessa. E aqui eu volto um pouco falando da saúde, de um tema muito importante que é o planejamento familiar, tá? A contracepção, tá? Porque todo mundo quer se divertir, todo mundo quer prazer, mas a gente sabe que tem consequências disso, né? Tem a consequência que é uma gravidez que pode não ser indesejada, que pode ser não ser desejada, e também tem a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então eu vou falar aqui sobre fazer um paralelo dos métodos, alguns métodos principais, tanto os mais imediatos como os mais definitivos, um quadro comparativo entre eles, falando um pouco das vantagens de cada um, de alguns métodos, de alguns sintomas colaterais de algum outro, para vocês conversarem. O casal tem que ter a cumplicidade nisso também, tá? Não é só o prazer que a gente compartilha responsabilidade, tá? Então divirta-se com os vídeos, compartilhe, dê seu joinha, curta seu canal e fale para todo mundo aí que eu tô fazendo conteúdo bem relevante, bem legal, tá? Um beijão para todos. Bom, eu vou falar agora sobre os métodos contraceptivos chamados mais definitivos. E vou fazer um quadro comparativo entre a vasectomia, que é um método feito no homem, e a laqueadura, ou cirurgia da ligação das trompas, que é feito na mulher. E através desse quadro comparativo, vocês vão poder chegar à conclusão o que é mais apropriado, tá? Vamos ver se a gente chega na mesma conclusão. Começando aqui pela vasectomia. Ela é uma cirurgia relativamente simples. Ela garante a interrupção dos vasos deferentes, os quais são responsáveis por levar os espermatozoides, os gametas masculinos, até a uretra, por meio do corte e da selagem dos vasos deferentes. Bom, isso tem muito termo técnico, mas o que quer dizer isso? Ele faz com que o espermatozoide não seja eliminado no processo de ejaculação, tá? Sendo assim, o líquido ejaculado, né, ele passa a conter apenas secreções da vesícula seminal e da próstata. Então, acontece ejaculação, mas essa ejaculação não tem espermatozoides e assim não vai acontecer a fecundação, tá? Ela é considerada uma cirurgia simples, permanente, definitiva, mas em algumas situações ela pode ser revertida, tá? Ela pode ser revertida em algumas situações, tá? Ela é feita sob anestesia local, tá? Após a anestesia, o médico faz um pequeno corte no saco escrotal e faz, através do acesso dos vasos deferentes, faz o fechamento desses vasos, né? Amarra esses vasos, depois faz um fechamento do corte não acontece nenhum tipo de corte no pênis, tá? É um procedimento rápido, não há necessidade de internação, é ambulatorial, dura de 15 a 20 minutos, tá? É bem simples e é feito no homem. E a laqueadura? A laqueadura também conhecida por cirurgia da ligadura das trompas. É um processo cirúrgico também que ocorre na mulher, tá?
onde as tubas uterinas são obstruídas, cortadas e ou amarradas, impedindo a descida do óvulo e a subida do espermatozoide. O óvulo vai estar descendo ali do ovário e o espermatozoide, através do coito, ele vem pela vagina, canal vaginal, tá? Ele tem como resultado um índice de concepção bastante baixo, de 1%, menor que 1%, tá? O que acontece? É uma cirurgia um pouco mais complicada. Ela envolve um corte cirúrgico no abdômen, por laparoscopia ou por via vaginal. A cirurgia dura, em média, 40 minutos. É necessário o uso de anestesia, que geralmente é do tipo raquidiana, e acontece a internação por pelo menos meio-dia. E depois da cirurgia, a mulher tem que ficar de repouso, tá? Um detalhe interessante é que o Brasil, estatisticamente, ele é campeão de laqueaduras. Isso é bom ou isso é ruim? Sinceramente, eu acho que é um reflexo de como a mulher tem sido responsabilizada pela essa parte de contracepção, tá? E a mulher tem sido responsabilizada e tem acatado com a maior parte das consequências, tá? O que acontece? Tem uma certa restrição, né? Só é permitido a mulheres maiores de 25 anos de idade, ou pelo menos com 2 filhos vivos, e ou aquelas que possuem doença capaz de provocar riscos à saúde a ela ou a do próprio bebê, como diabetes descompensada, histórico de eclâmpsia, pressão alta, tá? A mulher, a solicitante, tem que assinar um documento que apresenta os riscos e as implicações do procedimento, e só autoriza a cirurgia só é autorizada pelo menos 60 dias após a assinatura desse termo de compromisso. Então, ela é muito mais complicada, tem muito mais consequências, a mulher é mais definitiva, né? Ela tem um histórico aqui que fala que ela pode ser até revertida, mas só metade dos casos das mulheres são elegíveis a essa reversão, tá? E mesmo assim não acontece a reversão na totalidade dos casos, tá? Então, eu não tenho dúvida que a vasectomia é um procedimento muito mais, com menos riscos e com menos implicações, né, nocivas, né? Bom, é isso que eu tinha que falar dos métodos mais chamados irreversíveis ou definitivos. Vou falar também dos métodos mais imediatos, vamos dizer assim, né? Bom, eu acho que não é dúvida para ninguém que os contraceptivos hormonais, a pílula principalmente, foram um grande avanço para a liberação sexual da mulher, iniciando lá nos anos 60. A mulher que era relegado o papel exclusivamente reprodutivo e a dependência do homem e da família, foi dada uma liberdade que ela jamais exerceu em tempo histórico nenhum anterior a esse, tá? Isso é uma liberdade conquistada e um marco na vida da mulher, e não tenho dúvidas quanto à importância disso, né? A independência da mulher, poder controlar, fazer o planejamento familiar, controlar a contracepção, independente do homem, que às vezes não adere a essa cumplicidade com ela, né? Bom, a pílula
com todos os benefícios que ela tem, a pílula, os contraceptivos orais, injetáveis, dispositivos intrauterinos com hormônio, tudo que envolve hormonal, tem uma eficácia muito grande na contracepção, mas tem alguns problemas que, é claro, a indústria farmacêutica não frisa tanto como deveria frisar, talvez, né? Mas eu acho que muitas mulheres passam por esse tipo de sintomas colaterais ou efeitos, uns malefícios, a gente vai dizer aqui alguns. Todo mundo conhece alguém que passa por isso, né? Mas a mulher, sempre resiliente, ela supera tudo isso, né? Quando dá para superar, a gente vai ver que tem situações que não dá para superar, tá? Então são medicamentos de uso contínuo, né? Que tem que ter uma disciplina, tá? Se falhar na hora de tomar, no dia de tomar a injeção, a contracepção não vai funcionar, tá? Então não vai funcionar, né? Fora isso, tem alguns sintomas colaterais, efeitos colaterais que eu vou citar aqui. Ganho de peso, dor de cabeça. Quem não conhece uma mulher que tem enxaqueca por causa dos hormônios que ela toma? Seios doloridos, menstruação irregular, alteração de humor, menos desejo sexual, tá? E náusea, tá? Esses são efeitos que a mulher, de certa forma, resiliente, ela sobrepuja. Mas tem situações que a mulher não deve tomar de jeito nenhum o contraceptivo hormonal. Que situação é essa? Eu vou citar uma que eu sou portadora, que é o risco de trombose, tá? Embora as empresas farmacêuticas falam que esse risco é baixíssimo de ter trombose associado ao anticoncepcional, eles mesmos falam que mulheres fumantes, obesas, olha, dá ganho de peso, mas as obesas não podem tomar, né? Ou que tem outros casos de trombose na família, devem evitar o uso de pílulas. Eu vou falar, eu estava tomando anticoncepcional, tá? Não era para fins contraceptivos, mas era fins terapêuticos, questão de acne, questão de TPM, e eu tive uma trombose. Então, primeira coisa que o médico falou, o vascular, foi: para de tomar o hormônio imediatamente e não toma nunca mais, tá? Isso são questões que têm que ser levadas em conta, tá? E agora eu vou falar de um método contraceptivo que é talvez o mais eficiente, talvez o mais fácil, né? E talvez o mais complicado de se convencer o homem de aderir, que é o uso da camisinha, tá? A camisinha, ela é eficiente, tá? Não quer dizer que nunca acontecem acidentes, claro que acontece, o contraceptivo oral também acontece, o hormonal também acontece, mas que risco que ele tem para o homem usar, a não ser um certo preconceito, né? E às vezes a mulher fica até sem jeito de falar, de convencer o homem a usar, porque parece que está colocando em jogo a fidelidade ou a promiscuidade dele ou dela mesma, né? Então é complicado, é uma questão muito difícil. Mas o homem, é claro, é uma opção pessoal, só que ele tem que estar ciente que a mulher pode falar não, você não vai transar comigo porque eu só transo com camisinha, tá? Então é uma questão muito interessante. Aí o que o homem fala? Aí o que acontece, né? A camisinha, além de ser um contraceptivo, é o único método que é barreira para
a maioria das doenças sexualmente transmissíveis, tá? Principalmente aquelas que são veiculadas por fluidos corpóreos, como sêmen, tá? Tem algumas que são por contato de mucosa, que a camisinha não funciona tanto, mas gonorreia, sífilis, até o HIV são muito são muito a barreira da camisinha para a veiculação dessas doenças é muito eficiente, tá? E aí o que acontece? O homem fica assim, não, eu vou perder o tesão, não sei o quê. Aí, pô, vai na farmácia, vê a infinidade de tipos de camisinha que tem, tá? Tem camisinha com textura, tem camisinha com sabor, tem camisinha de diversos tamanhos, com lubrificante. Gente, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. Então, é uma questão de consciência, de um pouquinho de esperteza também, né? De inteligência, né? Ver que, cara, é o método mais eficiente, mais universal que tem, né? E não tem risco, efeito colateral nenhum, tá? Então tá. Bom, eu frisando novamente o que eu falei no começo do vídeo, o planejamento familiar, a contracepção, tem que ser uma coisa de responsabilidade do casal, tá? Tem que ter um engajamento dos dois, tem que pesar, olha, para você vai ter esse efeito colateral, então deixa que eu faço, que para mim é mais fácil. Tem que ter consciência, um pouquinho de empatia, um pouquinho de compaixão do homem também, de ver que a mulher tá levando a pior nessa situação, tá? É isso, meu recado é esse. Estamos no Outubro Rosa. Esse é o último vídeo do Outubro Rosa, que logo vai chegar o Novembro Azul, né? Então, a minha mensagem desses vídeos é isso. A saúde e o bem-estar da mulher. E também de quem está perto dela, no caso o homem, né? De todo mundo que está aí, né? Então é isso. Curta o meu canal. Se você gostou do vídeo, dá seu joinha, compartilhe e converse muito entre casal. Converse, né? Porque tem que ter uma cumplicidade aí. Não é só o prazer que a gente compartilha, a gente compartilha a responsabilidade também, tá? É isso aí. Uma informação que vai estar disponibilizada na descrição do vídeo para quem está assistindo pelo YouTube e cuja fonte é o blog da saúde do Ministério da Saúde, é que o Ministério da Saúde disponibiliza pelo SUS mais de um tipo de contraceptivo. São eles: preservativo masculino e feminino, pílula combinada, anticoncepcional injetável mensal e trimensal, dispositivo intrauterino com cobre, o DIU-T-cobre, o diafragma, a anticoncepção de emergência, que eu não falei aqui também, e a mini pílula, tá? É sempre importante lembrar que antes de decidir qual método tomar, ou se não quer tomar nenhum, é importante procurar orientação de profissionais de saúde para verificar riscos e benefícios. Eu já falei de alguns aqui, tá? Para o seu corpo, né? Eu tô falando aqui do corpo da mulher, basicamente, tá? O processo de escolha, os riscos e benefícios variam de pessoa para pessoa, tá?